Olá, bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Em junho deste ano, de 2025, um homem é acusado de cometer injúria contra um casal de mulheres e que estava com seu filho num supermercado. Esse caso teve bastante repercussão e agora ele foi indiciado. Quero falar um pouco sobre esse caso hoje no Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Pois bem, o homem é Paulo Henrique Mariano Cordeiro. Ele estava com uma mulher e à frente deles, na fila do supermercado, aqui em Belo Horizonte, tinha um casal de duas mulheres e o filho delas. E ao perceber que elas eram um casal e que aquela criança era filho delas, segundo a acusação, ele então teria, a mulher que estava com ele teria agido de forma agressiva contra as mulheres, empurrando o carrinho, alguma coisa assim, e ele, por sua vez, proferiu uma série de insultos a essas mulheres. Tudo isso estou dizendo com base na acusação. Ele vai falar palavras de baixo calão, que eu não vou repetir aqui, mas as reportagens sobre o caso falam bastante sobre isso. Isso foi em junho. Agora em setembro acabou de acontecer o indiciamento desse homem. Então a polícia concluiu o inquérito, houve toda uma mobilização de advogados, advogadas, a própria Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, de que eu faço parte, estava acompanhando o caso, várias matérias, a gente participou inclusive de algumas matérias falando sobre esse caso, e a polícia então agora encerrou o inquérito e entregou para o Ministério Público, para que o Ministério Público então avalie ofertar uma denúncia por injúria. Vale aqui destacar que essa injúria é uma injúria com motivação homofóbica, e essa injúria, que portanto é uma espécie de racismo, ela está incluída na lei de racismo, na lei 7716 de 89, por uma alteração que houve nessa lei em 2023, que trouxe a injúria racial lá do Código Penal para a lei do racismo, para deixar claro que a injúria com motivação racial, e racial aqui tem várias aplicações, a questão de cor, raça, enfim, origem, procedência nacional, e a questão da homofobia e da transfobia se insere na questão do racismo por raça, considerada uma questão socialmente construída. Então, o que torna esse crime imprescritível, o que torna esse crime mais grave do que a injúria simples, que inclusive pelo Código Penal é uma ação que tem que ser movida pela própria vítima, uma ação penal privada. A injúria homofóbica, a injúria racial, ela é uma ação penal pública, movida, portanto, pelo Ministério Público, e agora se aguarda que o Ministério Público oferte a denúncia e dê início aí à ação penal contra esse réu. Vale destacar que esse homem já foi acusado de pelo menos 5 outros casos de agressões no passado, um deles envolvendo sua própria tia, e um outro, que é bastante curioso, envolvendo uma agressão que ele teria cometido dentro de uma sauna que é frequentada pelo público de homens gays, bissexuais aqui de Belo Horizonte. O que denota aí algo bastante curioso. De alguns anos depois, ele está exatamente sendo acusado de homofobia agora contra mulheres. De qualquer forma, esse é um caso extremamente importante quando a gente pensa na importância da decisão do STF, da DO 26 e do mandado de junção 4733, que reconheceram que a homofobia e transfobia são espécies de racismo e que, portanto, até que o Congresso Nacional resolva editar uma lei específica contra a homofobia, transfobia, enfim, contra a LGBT+fobia, aplica-se a lei do racismo. É claro, essa decisão do STF vem lá de 2019 e agora, em 2025, passados 6 anos, o Congresso Nacional está tão longe de aprovar uma lei desse tipo quanto estava em 2019, quanto esteve desde que o PLC 12206
começou a tramitação lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, ainda em 2001, e depois se tornou o projeto de lei de 2006. O fato é que o Brasil continua sendo um dos países, ou o país, com o maior número de casos de homofobia e transfobia do planeta, ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional continua a se manter inerte, e felizmente a gente tem essa decisão do STF, e felizmente a gente tem aí já vários casos de condenações por homofobia e transfobia, tanto verbal quanto física, que quem sabe isso pode gerar alguma forma de medo em pessoas que são homofóbicas e transfóbicas de não externarem o seu racismo, assim como a lei do racismo gerou, em boa parte dos casos, esse medo com relação ao racismo por cor. Bom, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.